Como meus 2 minutos não tinha tempo para reforçar a minha indicação número 22, e aí eu tenho as fotos que eu vou falando e a secretária vai passando as fotos e eu vou dizendo que sobre a estrada que pega ali na Olaria do Graciele e passa para Metal Base, e lá nos fundos tem mais uma indústria se instalando. Então vocês vão ver as fotos. Eu pedi 2 vezes aqui nessa casa para botar uns bueiros lá, que era um alagamento quando chovia, e nada foi feito. Eu queria usar a tribuna antes do fim do ano ali, depois com os projetos, e o presidente pediu para não usar a tribuna, eu respeitei e estou usando hoje a tribuna. Então vocês vão ver, o pessoal fez protocolo, vocês vão ver, do início ali tem a máquina, ele pagou máquina particular, o empresário, tubo, tudo foi feito particular. As lateral do lado, que vocês enxergam pela foto, isso ali é lá na Trunco, na fábrica, no borracharia, mecânica borracharia Trunco. Então ele está se instalando, ele está pedindo urgentemente a melhoria daquela rua. Então vocês enxergam bem, muito bem, como está aquela estrada. Então fábrica se instalando, indústria lá, e a importância que o poder público está dando para esses caras aí. E eu acho que tem que ir lá. Imagina pagar, ó, você enxerga ali máquina particular, tubo ele comprou, botou funcionário para tirar toda aquela água que parava lá na rua e alagava, e o barro que tinha. Está tudo pronto, né? Então eu peço para o executivo que tome a providência, que dá um apoio, manda um projeto de lei nessa casa que nós temos, eu estou aprovando, digo eu, para incentivar essas empresas. Aí, empresa indo embora de Barbosa, vocês vê a Governatec, os Guerra, fábrica de Mangueira, indo tudo para Barão. Lá em Barão dão incentivo, puxo luz, né? Dão as estradas, até o calçamento, até em frente da fábrica eles dão. E aqui não veio nenhum projeto para incentivar uma indústria aqui em Carlos Barbosa, para incentivar, para segurar essas empresas. Alguém falou do Guerra para não ir a Barão? Já fizeram mudança. Lá em Desvio Machado tem uma esquadrilha de porta e janela e uma de móveis. Fiz o protocolo já 3 vezes na prefeitura, tem o desnível que a água vai para o lado da fábrica. Fiz protocolo e tudo, não tem ninguém que vai lá auxiliar, abrir aquela rua, botar uma brita, colocação de brita, não tem ninguém, ninguém. Eu estou preocupado com as empresas que estão ali se instalando em Carlos Barbosa e não tem auxílio nenhum. Até pagando máquina para uma rua. Vocês viram? E aí? Então eu peço para o executivo providência urgentemente para esse cara da borracharia Trunco, que é a mecânica, vai lá ver o pavilhão, que ele já está só para botar a cobertura, e olha as estradas para chegar lá. Olha as estradas. Então não tem quase acesso para chegar lá. Ele pagou máquina para fazer até lá, e agora ele está pedindo, né? Vai ter funcionário, os recursos, os impostos, ele paga tudo certo para a prefeitura, ele quer também um apoio do poder público. E outra que eu quero mostrar é uma rua ali no bairro Bela Vista, é 2 fotos só. Na esquina, um entulho de lixo. E eu duvido quem sobe essa rua ali, ó. Lá em cima, onde encosta o calçamento, fizeram 2 bocas de lobo. Eu deveria ter batido uma foto para mostrar para os colegas vereadores. Lá não vai entrar um pingo de água.
Onde é que vai entrar água naquelas duas bocas de lobo? Tá, os colegas vereadores podem passar lá amanhã. Tá alto assim, em cima dos paralelepípedos. Como é que vai entrar água lá? Então, também eu peço, né, que tome providência dessa rua do Bela Vista, em especial lá nas indústrias, que vai a Metal Base, agora está se instalando trunco, a mecânica trunco, né, sul, para ter o atendimento. Valmir. Sim, vereador Miguel, agradeço a parte. O ano passado, quando o Executivo nos chamou para fazer a reunião sobre a reforma administrativa, nos foi passado a ideia que o sistema administrativo era muito burocrático e que muita coisa iria mudar, iria facilitar, iria agilizar mais os serviços. Mas apesar de máquinas novas, apesar de várias melhorias de parte física e estrutural, a questão funcional de interesse dos moradores, dos proprietários, realmente não evoluiu absolutamente nada. Ou muito aquém do esperado. As fotos são uma noção daquilo que é essa estrada ali, é uma travessa da rua Cecília Meireles, onde que tem 3 famílias morando, subindo no lado esquerdo, e realmente, olha, subir a pé com cuidado. Não tem iluminação pública, não tem rede de esgoto, e olhem como é que está a situação. É valeta de mais de meio metro para vocês terem ideia. A questão da entrada lá de quem trabalha, das empresas da Metal Base, da serraria do Quies, agora da mecânica Truck, na nossa época nós tínhamos um projeto que aí na entrada tinha um grande trevo, onde agora será feita a duplicação, e ia sair uma ligação que passa ali no terreno do vereador Davi Bump, não sei se ainda pertence ao terreno, mas onde tem aquela construção, que ligaria até a RS 470, e aí seguiria na divisa entre Garibaldi e Carlos Barbosa, no lote 67, e iria sair lá no trevo da linha Vitória, na divisa do município com a avenida. Então me parece que esses projetos de futuro têm que ser contemplados. Senão nós investimos aqui, foi aprovado, não por nós, mas por alguns vereadores, 390 mil reais para a olivicultura no município, e aí se deixa de atender empresas citadas aqui, e algumas que se instalam, e principalmente as ruas que temos no município que ainda não tem calçamento. E estão todas elas em situação precária. Gostaríamos que o Executivo realmente desse uma atenção nisso. Obrigado, vereador. Obrigado pelas colocações, Valmir. E aí eu deixo para os colegas vereadores. Você vê antes das eleições quantas máquinas que colocaram lá em frente à prefeitura? Antes das eleições. E onde é que estão essas máquinas? Vocês vão para o interior ali, como é que está? Vão? Então, por isso que eu peço que tome providência, atenção especial para os nossos contribuintes, o cara que está emprego para os nossos filhos, imposto para os nossos municípios, que desse uma atenção especial, porque estão contribuindo os impostos ainda a pagar a máquina para arrumar a rua. Onde é que nós temos? Então, por isso que o... Davi? Obrigado, colega vereador. Realmente está ruim a estrada, mas eu gostaria que veja quando é que foi feito esse protocolo para arrumar. Eu gostaria que viesse aqui nessa casa, que fosse pedir lá, e que eles foram lá, porque eu quero saber também se eles não pediram para eles colocar os tubos, se não foram colocar os tubos, eu gostaria. E essa aqui é uma estrada, eu acho que eu estou vendo, é particular. Foi aberto, comprado o terreno, fizeram uma estrada particular, e não é... Ela vai ser tornada municipal. Mas é uma coisa que simplesmente o cara pega uma estrada num terreno, vai até o fundo da roça, e depois no dia seguinte quer que bote cascalho e assim por diante. Mas eu acho que como indústria, eu acho que tem que ser dado incentivo, sim. Isso aqui, eu vou dizer uma coisa, você passou prefeito e voltou prefeito, esses lixões estão sendo atirados tudo. Não é, eu acho que não é culpa do Xavier isso aí. Isso é culpa daquele pessoal que vai botando aqui. Nós aqui na Câmara de Vereadores pedimos, imploramos que não bote mais frigideira, televisor, colchão na rua, mas continuam. Eu gostaria que o colega também arrumasse alguma decisão, o que nós podemos fazer para esse pessoal não fazer mais isso aí. Isso aí não é culpa do pessoal da prefeitura.
Isso é culpa daquele pessoal que vem fazendo esse extravio de lixo na nossa cidade. É isso aí, colega vereador. Davi, obrigado pelas colocações. Vocês falou bem claro. Onde é que está aquela pessoa responsável pelo meio ambiente? Está dando auxílio para essas pessoas, falando na rádio, ou vai lá no jornal para divulgar que não pode? A semana que vem eu vou mostrar mais foto ainda, vocês vão ver como é que está. E aí um fiscal, chefe dos fiscal, assinando baixo assinado para botar quebra-mola. E por que ele não vai atrás dessas coisas, esses lixão e coisa daqui que é dentro da área urbana aqui da cidade de Carlos Barbosa? E depois ele é fiscal não ser dentro da área urbana. Ele é fiscal dentro de toda a área de Carlos Barbosa. Então o que ele tem que se interessar é fiscalizar as coisas que é bem feita, tem que dar elogio. Agora que é mal feita, botado isso aí, a semana que vem eu vou mostrar umas fotos para vocês, vocês não vão acreditar o que tem dentro da área urbana aqui de Carlos Barbosa. Colega? Obrigado, seu Miguel, pela parte. Eu até te parabenizo por trazer essa situação aqui para nós, mas eu fico muito triste quando a gente vê essa parte aí do lixão, porque muito já foi debatido, muito já foi falado aqui, e a gente vê assim, ó, a prefeitura, o caminhão da prefeitura passando assim, seguidamente recolhendo. Tenho experiência disso até ali na rua Monte Castelo, que o caminhão passou em pleno sábado à tarde para recolher tudo e coisa e tal. Quando foi no domingo, a rua estava linda, maravilhosa. Quando foi no domingo, estava assim, ó, colchão, tinha geladeira, tudo jogado, amanhece o dia. Então, eu acho que assim, ó, não adianta a prefeitura fazer, a prefeitura faz o trabalho dela. O que falta é o povo, é realmente a pessoa se conscientizar de que a gente tem dia, e que a gente tem hora, e que tem momento para fazer isso. Quem tem depósito de lixo e coisa assim, tem que ligar para a prefeitura e pedir, ó, qual é o dia. Não adianta jogar no meio da rua. A prefeitura vai passar 24 horas fazendo isso e vai encontrar 24 horas lixo. Tem que conscientizar a população de Carlos Barbosa. É só isso. Colega ali. Obrigado pela parte. Mas assim, ó, quando nós vemos aqui em Carlos Barbosa, em que a fiscalização do município espera atuar apenas através de protocolo, dá nisso aí. Dá nisso. É 1 ano e um pouco mais que a gente bate na tecla de que não se deveria exigir o protocolo por uma denúncia. Nesse caso aqui, quem viu, vocês acham, de sã consciência, que ele vai lá na prefeitura fazer o protocolo? Não vai. Alguns fizeram isso e deu briga entre vizinhos. Enquanto o setor, o comando dos fiscais exigirem isso, e as autoridades que mandam acima dele, também nós vamos ter sempre isso aí. Porque o cara vai e joga. Ninguém vai fazer o protocolo lá para depois expor o nome, a briga entre vizinhos. Acho que não é difícil compreender de que um disque denúncia seria uma boa solução. Não vai solucionar 100%. Mas que vai diminuir, vai diminuir. Obrigado. Obrigado a Ari e a Lourdinha pelas suas colocações, colaborações. Aí, essa semana passada, teve 2 caras que me ligou, disse, eu mandei eles lá na prefeitura. Eles disseram, não, Miguel, eu vou sair daqui da Vila Nova, deixar o meu trabalho, para ir lá fazer um protocolo, para tirar os galhos lá da calçada, que era 3 meses já que ligaram para a prefeitura, não foram. Aí, o que o cara fez? Botou em cima da caminhoneta, levou embora ele. A prefeitura nem compareceu. E aí? Se a prefeitura não vai levar embora, o cara vai levar onde? Ele vai deixar o resto da vida lá na frente da casa? Está pagando os impostos?
né? Alguma coisa tem que resolver. Aí, de repente, Davi, como a sua colocação, por que não pega, não divulga na rádio as pessoas do meio ambiente lá, que diz, olha, quem tiver frigideira, colchão, coisa, nós vamos passar na rua sábado de manhã, vamos recolher. E aí, alguém fala? Ninguém fala nada. Então nós, eu digo nós, eu como vereador recebo reclamações, vocês é a mesma coisa, colegas vereadores. Por quê? Falta de divulgação, conversar de repente para essa pessoa, e depois a única coisa que eles falam é o protocolo. Protocolo. Tem que trocar uma lâmpada, um cara lá de Santa Luísa tem que sair de lá para fazer um protocolo para trocar uma lâmpada. Lá do 5 baixo tem que fazer um protocolo. Aonde que nós temos? Eu acho, se fosse o 0800, que nem o colega Ari falou, eu concordo. Mas tem que melhorar. O que eu estou vendo não está melhorando. Está cada vez pior. Está cada vez pior. Porque a reclamação é grande. Então, senhor presidente, agradeço pela atenção e os colegas vereadores, obrigado. Obrigado, vereador Miguel. Próximo inscrito, vereador Ari. Bem, boa noite a todos novamente. Eu vou falar sobre alguns tópicos, não tem um assunto que predomina. Nós vimos que uma votação no Congresso Nacional, quando não foi com voto secreto, o resultado foi totalmente diferente. Isso nós precisamos também abolir naquilo que for possível na nossa Câmara de Vereadores. Acho que o vereador tem que ter a coragem, qualquer político tem que ter a coragem de expor o voto em aberto. Isso é essencial para a democracia e para que se tenha os resultados mais justos. Falei na outra reunião de que nós recebemos, e eu acho que todos os vereadores receberam, um ofício da Associação dos Amigos do Parque da Estação. Acho, senhor presidente, que devemos dar uma resposta. Quem sabe a Câmara de Vereadores intermedie uma reunião com o Executivo, com a Associação e outras. Quem sabe nós iniciamos aqui, dentro da Câmara de Vereadores, uma discussão para tomar algumas medidas em relação ao Parque da Estação, em relação ao centro da nossa cidade. O nobre vereador presidente falou de que com bafômetro nós teríamos minimizado alguns problemas. Acho que nesse sentido sim, o Executivo pode colocar e comprar um bafômetro que talvez não seja muito caro. E isso não vai divulgar o nosso município, mas deixa de ser divulgado negativamente, que também nós precisamos ter essa consciência de que o nosso município não pode ser divulgado negativamente. E nesses episódios ele está sendo divulgado negativamente. Também aí nós precisamos agir. Outro tópico que eu li no jornal Contexto, em relação à Câmara entrar na justiça contra a empresa que fez o projeto da nova sede. Acho que a Câmara está sendo,
o nome da Câmara está sendo divulgado negativamente, seguidamente. Nós precisamos dar um basta nisso. Nós também precisamos verificar quem são os culpados. Não podemos jogar fora mais dinheiro público em cima de algum processo que nós não tenhamos a certeza de que é justo. Eu só penso de que o projeto foi feito, o edital foi feito, a proposta foi apresentada, tinha uma comissão, a comissão aceitou a proposta, o presidente aceitou a proposta, contratou os serviços. Então não sei quem está errado aí. Mas nós precisamos dar um basta, porque a Câmara está sendo divulgada também negativamente. Tá? Acho que a proposta devia ter sido, acho não, tenho certeza, que ela devia ter sido não cancelada, repudiada, quer dizer, não me vem a palavra certa, mas ela não devia ter sido aceita pela comissão e também não devia ter sido aceita pelo presidente da época. Ela devia ter sido desclassificada. Esse é o termo, e isso teria que ter sido feito, mesmo porque eles apresentaram um projeto onde o valor superava o edital. Só por isso eles deviam ter sido desclassificados. Não sei se vocês querem deixar o final, pode ter outro assunto, mas se querem... Da minha parte é bem breve. Então, tá. Eu não estava aqui, pelo menos na casa, na época do processo todo, mas talvez seja interessante convidar a empresa, ou representantes, enfim, as partes envolvidas para vir aqui explicar para a gente o que aconteceu, cada um do seu ponto de vista, ou algo nesse sentido, que a gente viu a sindicância, mas a gente não ouviu os dois pontos nós, vereadores, e sim a gente ouviu o ponto da sindicância só, né? Não sei se é oportuno ou não, qual que é a opinião dos demais. É uma sugestão. Diga... Ari, obrigado. Eu estava pensando hoje, eu tenho que uma hora dessa fazer um pronunciamento, uma série de fatores que está acontecendo na casa. Só para falar do voto secreto, nós estamos fazendo a revisão, a assessoria jurídica está quase acabando. Aqueles pontos que estavam divergência no regimento interno e na lei orgânica, está sendo toda a revista, já está pronto o projeto de lei, inclusive com o voto. O voto secreto agora para cassação de parlamentar e para derrubar de veto, análise de veto pode ser e vai ser a voto aberto. Só para a eleição da mesa, infelizmente, ainda não poderá ser voto aberto. Essa foi uma proposição que eu havia feito há anos atrás e era impossível. Agora, com a mudança no Senado, é possível. Essas duas mudanças vão ser feitas também. Sobre o Parque da Estação, o Rafael cogitou aqui, eu acho que passa pela revisão do Código de Posturas, que é muito desatualizado, nós teríamos que rever uma série de fatores no Código de Postura dessa área, questão de tem uma série de fatores que é visto. Só que a assessoria jurídica diz que a gente não pode ser autor da proposição da revisão, tem que partir do executivo. Estamos estudando a possibilidade de, mesmo assim, fazer o estudo para encaminhar como um anteprojeto de lei. A nossa parte a gente fazer aqui, porque se esperar do executivo não se sabe em que pé está e quanto vai demorar. A questão da Câmara é o seguinte, eu até vou me estender um pouquinho para explicar. O procedimento apontou que a empresa é a responsável. Não fui eu que decidi, não foi os vereadores, foi o procedimento. O procedimento está na casa, são mais de 1000 folhas, eu li, tem depoimento de todos os envolvidos, e se chegou à conclusão essa. Mas ali, quando foi feito o edital, eu acompanhei, a empresa lançou, a vencedora apresentou toda a documentação com o valor de 1.100.000. Esse dia só os 20% e por isso foi habilitada. Foi pago o prêmio. Quando veio o projeto técnico, o projeto no papel, que veio com um orçamento de 3 milhões. Por isso que foi apontado como irregular. Mas quem está errado eu não sei. Pode ser quem pagou. É por isso que eu tenho convicção absoluta e já pedi aqui para a nossa assessoria jurídica
botar o problema para a justiça. Quem vai ter que decidir a justiça? Nós temos que impetrar a ação contra alguma parte. E essa parte vai ser a empresa, porque já veio o apontamento com todos os depoimentos, uma série de papéis juntados, ouvido profissionais, todos envolvidos, e apontou esse direcionamento. Vamos entrar com a ação. Se a justiça entender diferente, vou fazer o quê? A nossa parte, a gente tem que entrar na justiça, porque é apontamento do tribunal, eles querem que esse dinheiro seja devolvido, e é a opção, o caminho que a gente tem. Então, mais uma hora dessas, assim que essa ação estiver pronta, tenho ideia de me manifestar mais, mas em síntese é isso. Desculpa aos vereadores aqui por ter me passado, mas acho que era pertinente essas informações. Obrigado, Ari. Obrigado, colega Ari. Eu vejo o seguinte, a Câmara Vereadora é mal vista. Mal vista se nós deixasse quieto agora, deixar virar em pizza. Eu acho que se a Câmara está certa ou não está certa, nós temos que deixar ver. Falamos agora há pouco, mesmo foi falado, o voto aberto, para o povo ver o que o vereador faz, o que o deputado faz, o que o senador faz. Então nós aqui temos que jogar abertamente, a população tem que saber o que foi feito. Se o Tribunal de Contas contestou, não somos nós que agora aqui vamos deixar quietinho. Nós temos que fazer as providências do presidente. Se o presidente não fizer esse papel aí, o presidente vai ser condenado ele. Nós vamos pagar aqui como vereador. Acho que todos os vereadores receberam lá do Tribunal de Contas que nós era para nós tomar uma providência. E essa providência nós vamos fazer ela certa. É que nem disse o colega presidente, se toma errado, toma certo, eu não sei. E despesa para a Câmara não vai ter, porque nós temos advogado, não temos assessoramento. Eu acho que temos que ver, sim. Se tem que devolver o dinheiro, devolva. Se tem que pagar mais, você paga. Mas vamos trabalhar no certo. Eu acho que a Câmara não está sendo mal vista. Mal vista se nós deixarmos quieto. Isso aí, Carlos Vereador. Não, ninguém está dizendo que é para deixar quieto. Eu estou dizendo para que se agilize e que se tome uma providência e que se termine com isso. Porque já quantos anos são que está esse assunto na boca do povo. É isso que eu estou dizendo. Outra coisa, eu fui para Santa Luísa hoje e aquela população está realmente descontente. Tem estradas ruins, tem valetas entupidas, tem bueiros entupidos, bueiros que não dão evasão à água que passa por ali e aí vai pela estrada. E não venham me dizer que porque teve férias, nada disso. Porque certamente aquelas estradas não foram trabalhadas há muito mais tempo antes do que iniciassem as férias. E isso está lá para ser comprovado. Se alguém tem dúvida, amanhã nós podemos ir lá. E realmente é. São estradas intransitáveis, inclusive foi deixado em algumas famílias de recolher leite. Porque é um perigo o caminhão ir até a residência. Quantas vezes nós dissemos aqui que nós não éramos contra a criação de subprefeituras, mas dizíamos que elas têm que ter condições. E em Santa Luísa, ou ela não tem condição, ou tem que ser cobrado de alguém. Nós estamos aqui com caminhões novos, retros novas, patrolas novas, mas as estradas estão em péssimas condições. Então, eu acho que está fora do eixo, fora do ponto, fora do equilíbrio, como dizem os técnicos de futebol. Nós temos o material, mas o serviço ainda não. E tem mais. Todos nós podemos observar, e me desculpem se eu estou errado, muita gente no serviço burocrático, dentro da prefeitura, em outras secretarias que estão sendo alugados por aí, não dentro, mas fora, mas é o serviço burocrático, muita gente. E o serviço que realmente
mais interessa para os agricultores, para as famílias dos bairros. Nós temos pouca gente trabalhando. Não adianta nós enchermos de coisas materiais novas se não temos pessoas para trabalhar. Claro, é sempre mais cômodo contratar alguém que vai lá dentro da prefeitura, fica satisfeito, e lá nas campanhas vai em busca de voto. Mas realmente nós estamos com pouca gente trabalhando externamente. Nós vemos nos bairros que tem capoeira para tudo quanto é lado, buraco para tudo quanto é lado, o esgoto não funciona. Claro, não tem trabalhadores, poucos. Não tem um estradinho que vai atrás da máquina limpar o bueiro, é claro que vai entupir depois. Olha, os setores, eu acho que o equilíbrio dentro do quadro de funcionários da prefeitura, ele deve existir. E eu acho que está balançando muito para o lado do pessoal interno, deixando a desejar do externo. Eu provavelmente ainda tenho uma carta de um senhor de mais de 80 anos, que escreveu e dizia alguma coisa nesse sentido. Batista, sugere para o prefeito colocar estradinhos nos bairros, que vai limpar a valetinha, né? Que dê uma volta e vê onde é que para a sujeira. Sugerem isso. Quanto tempo, quando a prefeitura, o Barbosa ainda pertencia a Garibaldi, tinha os estradinhos e andava melhor. Não se vê isso em Barbosa e nem em outras municipalidades, acredito eu. Mas é uma coisa de se pensar. É um senhor de mais de 80 anos que está dando uma sugestão e eu acho muito válido. Era isso e obrigado. Obrigado, vereador. Próxima sessão ordinária, dia 24 de fevereiro, segunda-feira, 18h30. A oportunidade que receberemos a secretária de Saúde, a Vera Regina. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.